Olá a todos, saudações a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é José Renato, sou técnico em coberturas com policarbonato e em outros materiais também. E hoje, falando de policarbonato, vamos tratar de um tema que antes era frequente e agora está passando a ser recorrente, tá? Algumas pessoas têm perguntado: eu posso usar o policarbonato para fechar, fazer uma fachada, fazer um fechamento lateral com platibanda? Olha, pode sim. O policarbonato ele vai se prestar bem a esse fim. Porém, é preciso levar alguns pontos em consideração. Por que eu quero o policarbonato num platibanda? Tá? Por que eu quero o policarbonato? Bom, eu penso que a única razão óbvia é a do policarbonato ser um material translúcido, né? Eu quero luz. Eu vou fazer um fechamento lateral e esse fechamento vai me ocasionar um escurecimento do ambiente, e, enfim. Então eu quero luz. Eu quero fechar para proteger da chuva ou da incidência direta do sol, mas ainda assim eu quero a luz, né? Então tá aí, o policarbonato ele vai se prestar bem a isso. E também tem a questão do seguinte, que é obedecer rigorosamente ao sistema de instalação do policarbonato. O que seria obedecer rigorosamente? Bom, é que ao contrário da coberta, o platibanda, se não obedecido realmente à tabela técnica, ele vai ocasionar uma flambagem dessa chapa, coisa que acontece na cobertura. Vai ocasionar essa flambagem e essa flambagem ela vai ser vista a olho nu, tá? De baixo ou de perfil desse platibanda. Esse platibanda, esse fechamento lateral, ele vai ficar com o seu perfil à frente da nossa visão, ou mesmo que fique abaixo, mas vai ficar ainda assim visível. Então essa modificação por conta da temperatura, da ação direta do sol na chapa, vai ocasionar essa flambagem e vai permitir que a gente veja que a chapa ela realmente ela flambou, tá? E aí isso é coisa que acontece com as coberturas, mas que a gente não nota porque é algo que está acima da cabeça, está acima da nossa visão. E por ser um material transparente ou translúcido, né, que é a questão das chapas de cores, elas são transparentes, são translúcidas. Existem chapas opacas que não são transparentes, mas são translúcidas, né? Ela tem um certo nível de translucidez e, enfim. Então, ao contrário dessas chapas transparentes, a gente não nota, porque a gente não consegue visualizar a chapa da cobertura de perfil, a gente não consegue ver, tá? Mas no caso do platibanda não, no platibanda a gente consegue ver. Então essa estrutura, essa trama da estrutura auxiliar, ela vai ser uma trama mais fechada, vai ser uma estrutura mais fechada, serão travessas, longarinas mais próximas uma das outras, né? E isso eu estou falando considerando chapa alveolar para fechamento lateral, chapa alveolar de 10 milímetros, tá? Então isso aí são pontos importantes. Tem uma outra informação que é bem importante também, que é a da existência das chapas, dos painéis de policarbonato para fechamento lateral, para fachada. É um sistema desenvolvido exclusivamente para a construção de fachadas e de platibandas, né? Existe aí, até onde eu sei, existe aí mais de um fabricante, né? Mas a mais conhecida hoje aí está sendo uma que é o material que chama-se Arcowall, que são painéis de 40 milímetros de espessura, tá? 50 centímetros de largura. Esse é a largura das lâminas disponíveis aí no mercado, e com um comprimento superior ao comprimento disponível da chapa de policarbonato alveolar para cobertura.
O comprimento desses painéis aí chega, se eu não me engano, até mais de 10 metros, 11 metros, cerca de 11 metros. E assim, ele é muito indicado aí para fachada. O seu sistema de encaixe, ele é auto-encaixável, né? Uma chapa encaixa-se na outra perfeitamente, fazendo aí um bom fechamento, um fechamento bem alinhado, bem uniforme e bem resistente aí à ação do sol. Por ter esses 40 milímetros, por ter esses alvéolos aí enormes, bem estruturados. As paredes desse alvéolo são paredes aí com quase 2 milímetros de espessura, então isso aí confere bastante resistência a esses painéis, e então o trabalho com eles fica realmente perfeito e muito bom. Obedece, ele lembra muito o trabalho com as chapas de policarbonato alveolar para cobertura, tá? E assim, quem trabalha com policarbonato alveolar em cobertura não vai ter dificuldade para instalar os painéis de Arco-Wall não, porque eles são bem versáteis também na instalação. Então é isso. Dá para se trabalhar? Dá. Consequentemente, o sistema do Arco-Wall é bem mais caro que o sistema de policarbonato alveolar para cobertura. Ainda é um material novo. Acredito eu que vai se tornar mais acessível aí mais algum tempo, talvez, é o que se espera. Mas dá para trabalhar sim com as chapas de policarbonato alveolar de 10 milímetros para o fechamento de fachadas, tá? Uma outra coisa importante também é a questão térmica, né? Um platibanda fechado com chapa de policarbonato, se a questão é térmica, ele não vai, assim, dependendo da cor e do tipo de chapa, ele não vai dar assim uma sensação térmica tão boa, né? Como aqui em muitos projetos se desejam, mas ele vai cumprir bem o papel de fechamento, desde que obedecido às regras da instalação. Tá ok? Qualquer dúvida a respeito desse assunto, deixa aqui nos comentários, a gente responde e vai com isso aí ajudando a elucidar essas dúvidas e enfim, tá bom? A gente vai ficando por aqui. A gente pede, não se esquecer de deixar o vosso like se gostou do vídeo, se ajudou de alguma forma, se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos novos que chegarão daqui para frente, tá bom? Até mais.